Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando agora a nossa primeira aula de psicologia pastoral. Glória a Deus, mais um módulo. Já oramos como é costume, mais uma vez, graça e paz. Graça e paz a todos, irmãos. Boa noite. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que a gente inicia hoje mais um módulo, para a glória de Deus, e esse módulo, como os demais, sempre são gravados para que vocês possam continuar aprendendo sobre os temas, os assuntos tratados, o livro, os debates, as interações e principalmente aquilo que for útil ao irmão. Nós gravamos para que vocês possam usufruir e também para que no futuro outros irmãos possam estar fazendo esse curso em EAD, assistindo cada aula, participando desses momentos juntos, para que eles possam, é claro que não em tempo real, porque aqui nós estamos de uma aula híbrida, em tempo real, mas ao mesmo tempo online. Aqueles irmãos que desejarem fazer esse curso de forma em EAD, é só nos procurar, porque aí a gente disponibiliza o material e estaremos alinhando uma maneira de fazer, de pegar todas essas aulas e fazer com que o irmão, além de assistir às aulas, tenha alguns encontros, algumas avaliações, para que possa estar crescendo também nos temas tratados. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos. Estou muito feliz porque psicologia pastoral é um tema que me desafia demais, é um tema que me alegra muito. Eu já tive a honra e o privilégio de dar essa matéria por algumas vezes e não sou psicólogo, mas a minha esposa é psicóloga, trabalho com aconselhamento, né, aconselhamento bíblico, e vocês sabem que na prática um pastor ele acaba sendo um conselheiro. Então, de outra forma, ele acaba sendo um psicólogo espiritual, né? Eu não gosto de usar o termo, porque o termo ele é mais acadêmico. O termo psicólogo é para quem faz faculdade de psicologia, né? No meu caso, como eu disse, eu sou estudioso do tema. Minha esposa, ela é formada. Então, assim, a gente tem uma experiência vasta sobre esse assunto. E eu não tenho dúvida que essa matéria vai agregar muito na vida dos meus irmãos. E só para vocês terem uma ideia, antes da leitura do texto, né, essa matéria vai ser muito importante, não agora apenas como aprendizado acadêmico, mas principalmente na vida de vocês. Por quê? Porque essa é uma das áreas que menos damos atenção na nossa vida. O povo de Deus, não sei te dizer o porquê, não sei afirmar o porquê, eu tenho uma dedução, mas se há uma área que o povo de Deus não dá muita atenção é para a área psicológica, automaticamente para a área emocional. E na experiência pastoral, eu já cuido de uma comunidade há 29 anos, parei agora no meio do ano 29 anos, nesse mês de maio eu estou fazendo 27 anos de ordenação pastoral, fiz no dia 17, então, quase 30 anos cuidando de pessoas, de forma como líder. Então, eu noto que uma das áreas que é mais desprezada entre os servos de Deus é a área da emotividade. Então, essa matéria vai ser muito boa, vai ser muito enriquecedora. Os irmãos vão olhar a partir de hoje, no caso, para essa área com cuidado muito grande. E eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar muito a vida de vocês, até porque Deus nos fez um ser pleno, completo. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando falamos da alma e quando falamos do corpo, tem tudo a ver com a vida emotiva, tem tudo a ver com a vida psicológica. Então, a gente vai estar trabalhando muito nessas áreas e eu vou estar apresentando para vocês alguns livros, o material, e a gente vai se divertir bastante aqui. Tá bom, meus irmãos? Joia? Então, como é costume, meus irmãos, vamos ler dois textos bíblicos, né? Eu quero ler dois textos bíblicos, João 2:25, pastor Johnny, leia para mim, João 2:25, e Tomé, por gentileza, Lucas 2:40, tá bom? João 2:25 e Lucas 2:40.
Pode ler, pastor João 2:25. Por favor. Vamos lá. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Olha esse texto. Aqui, o texto, o escritor, no caso João, falando sobre Jesus, está sendo muito claro, dizendo que Jesus não precisava com que ninguém falasse sobre as demais pessoas, a natureza humana. Na minha versão interlinear, diz ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu gosto dessa versão. A natureza humana. Jesus sabia. Aqui o contexto, né? Não sei se vocês vão se lembrar, que é um contexto que muitos creem em Jesus. Podem ver, lê para mim, pastor, do 23 e o 24. Pois não. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Olha só. Então, esses versículos mostram que Jesus, ao mesmo tempo que ele tinha uma alta expectativa das pessoas, no fundo, ele sabia o que era o gênero humano na sua totalidade. Então, talvez você diga assim, então quer dizer que Jesus não confiava nos apóstolos? Então quer dizer que Jesus não confiava nem na sua família? Não, não é essa a questão. Ele sabia que o ser humano era falho. Ele tinha uma expectativa correta do ser humano. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente sofre porque a gente tem uma expectativa em alguém que a gente se frustra no outro? E vem cá, vamos lá, deixa eu melhorar essa pergunta. O ministério é um lugar de muitas frustrações ou não? Por quê? Porque, de fato, a gente acaba não conhecendo a natureza humana. Porque na hora que a gente começasse a conhecer um pouco mais a natureza humana, a gente não se frustra tanto. A gente já vai saber com quem a gente está lidando. Ao mesmo tempo, essa avaliação que a gente tem para com o outro, a gente tem que ter para conosco. E o problema é esse, a gente nem se conhece bem, e muito menos o outro. Aí vira uma celeuma, porque a gente se frustra conosco mesmo e muitas vezes com o outro. E aí tem hora que a gente está vivendo essas crises, pela frustração de trabalhar com pessoas, e tem hora que a frustração é interna, é conosco mesmo, porque a gente não se compreende ou não sabe porque está agindo como tal. Ou seja, o que seria isso senão uma ausência do conhecimento do gênero humano? Então, nessa matéria, nós estaremos olhando a psicologia pastoral nesse viés. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que também é um ser humano, que também tem comportamentos, atitudes, pensamentos, volições, e ao mesmo tempo tem toda uma psique adoecida, que a palavra de Deus nos mostra que é o pecado. Diante disso, a gente, quando tem essa clareza, a gente não se frustra tanto. Por quê? Porque quando a gente notar que pessoas acertaram conosco, ou mesmo nós, a gente não vai, eu diria, colocar essas pessoas acima do lugar delas. E quando essas pessoas errarem, a gente também não vai colocar abaixo de onde elas merecem. E a mesma coisa vale para nós, tá bom? Então, assim, é óbvio, talvez vocês digam assim, mas Jesus era Deus, então ele conhecia o gênero humano como ninguém. Sim, só que aqui o texto não estava necessariamente falando que era o lado do Jesus divino olhando. Eu quero acreditar que sim, Jesus ele era 100% divino e 100% humano, mas eu vou dar um número aqui, 90% ou 95% das vezes, Jesus agiu como ser humano. Ele não explorava o lado divino. Eu até ousaria dizer 99% das vezes. Quando o texto fala que ele sabia o que era a natureza humana, era essa concepção clara de uma pessoa inteligente, que olha a outra pessoa e espera naquela pessoa aquilo que realmente
de fato, sabia o que a pessoa daria a ele. Então, eu não quero acreditar que Jesus ele acionava o lado divino em cada momento. Não era assim. Nós teremos momentos no ministério de Jesus que nós notamos ali o lado divino. Mas nós notamos que quando Jesus estava aqui no planeta Terra, em Jerusalém, em Israel, fazendo a obra de Deus, era o lado humano, a grande maioria das vezes. Esse assunto a gente explora muito bem em Cristologia e em Teologia Sistemática. Mas, assim, só para vocês terem essa percepção, eu quero acreditar que Jesus, ele sabia qual eram os dilemas de uma criança, quais eram os dilemas de um jovem, quais eram os dilemas de um adulto, de um ancião, uma pessoa que está sofrendo. Ele sabia lidar com cada um dessas pessoas e dessas fases, porque ele tinha uma percepção bem clara do gênero humano. Guardem isso, irmãos. Aprender sobre o gênero humano vai nos enriquecer demais em tudo. Não aprender sobre o gênero humano vai nos empobrecer, começando conosco mesmo. Então, essa matéria vai ser muito linda por isso, tá bom? Joia? Aqui é só um texto, como eu gosto de fazer na nossa abertura, para a gente poder estar ruminando sobre o assunto, tá bom? Ainda não estamos nas matérias, tá? Beleza até aí? Tudo bem? Vamos lá. Lucas 2,40. Por gentileza, Tomé. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui é um texto específico sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aqui é o próprio Jesus Cristo, né? Então, aqui nesse caso, é uma citação do evangelista Lucas, falando sobre Jesus, que ele crescia. Na minha versão, que é na interlinear, eu gosto também de... Irmãos, eu gosto demais da interlinear, principalmente aqui no My Bible, porque ele traz os textos no original, né? Então, olha só o que diz na interlinear. Crescia o menino e se fortalecia, vírgula, enchendo-se de sabedoria, ponto e vírgula. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, tem a sua versão que você leu, qual que é, Tomé? Se eu não me engano, é Almeida, pastor. Deixa eu ver aqui. É João Ferreira. Alguém está com a NVI? Eu gosto também da NVI. Alguém está com a NVI? Eu tenho aqui, pastor. Então, leia para nós, por favor. Pois não. 2,40, né? Ah, não, me desculpe, irmãos, eu falei errado. Eu queria que fosse lido o 2,52. O 40 pode ler o 40 da NVI também, pastor? Tá bom. E o 52, né? Isso. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso. Agora, olha só o 52. Vai dar uma ideia melhor do que o versículo de número 40 está dizendo. Pode ler para nós, pastor Johnny, na NVI? Pois não. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Joia. Sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Tomé, leia na sua versão. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Joia. Bem parecido. Prestem bastante atenção à ideia do evangelista Lucas. Dá uma ideia de que Jesus era saudável, que ele cresceu de forma saudável. Como assim? Fisicamente, estatura, sabedoria no sentido de conhecimento, de capacidade cognitiva, e graça, dando a ideia do quê? Daqueles princípios da espiritualidade. Isso tudo ele crescia de forma saudável diante de Deus
que tem o viés espiritual, e diante dos homens, que tem esse viés completo, técnico, humano, científico, do aprendizado, do comportamento, das habilidades. Ou seja, na pessoa e no homem, Jesus, dá para ver que ele desenvolveu as suas faculdades plenas. Jesus, ele não era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, era uma pessoa equilibrada, sensata, ponderada, sábia, e ao mesmo tempo, com toda essa harmonia pessoal e desenvolvimento intelectual e espiritual, ele conseguia ver o ser humano da forma que deveria ser. Ora, ele enxergava as coisas quando alguém era limitado, com as suas limitações. Ora, ele enxergava alguém que sofria com o sofrimento. Ele tinha pesos e medidas. Por isso que ele sabia bem como ver o homem e compreendia a natureza humana, porque ele sabia que esse ser humano, mesmo que ele tenha todo esse crescimento saudável, mesmo assim ele é limitado, mesmo assim ele é carente da graça de Deus. Ou seja, Jesus, poderíamos parafrasear, ele conhecia o ser humano em todas as suas dimensões, inclusive na sua psique. Logo, poderíamos afirmar também que Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Ninguém compreendia ou compreendeu alguém como Jesus nos compreendeu. Por isso que a Bíblia também, ela vai ser um livro de psicologia. Ela não é um livro de psicologia na sua essência. A Bíblia é um livro de espiritualidade. Mas como esse ser humano, ele tem emotividade, ele tem esse lado, né, das suas faculdades internas, a Bíblia vai tratar disso. E por isso que, quando a gente estuda sobre esse tema, a gente vai ser muito abençoado. Eu não tenho dúvida que Deus vai derramar uma graça sobre alguns dos meus irmãos e vocês vão aprender bastante coisa. Uns, quem sabe, vão nadar de braçada porque tem uma vocação mais dentro dessa área. Outros vão aprender, vai ser útil, mas já que não é sua área de atuação, automaticamente vai abrir algumas janelas. Só de você compreender um pouco o ser humano, só da gente se tornar um pouco mais paciente, a gente se tornar mais maleável, meus irmãos, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque, irmãos, para encerrar aqui, para a gente ir para os temas e para a apresentação da matéria. Nem todo mundo vai ter uma percepção psicológica do outro. Não está dentro, muitas vezes, da percepção da pessoa. Tem pessoas que não entendem a mente das pessoas, não entendem por que elas agem. Vamos pegar aqui, por exemplo, um engenheiro. Tudo no mundo do engenheiro é números, é lógica. Então, ele vê uma pessoa agindo de uma certa forma, ele indói do engenheiro. Porque ele constrói um prédio, ele constrói uma ponte, ele faz um foguete, mas ele não consegue entender por que uma pessoa ajuda daquele jeito. Porque na cabeça do engenheiro, que funciona tudo como 1 mais 1 é 2, e a palavra engenharia é criar, o engenheiro cria, pode ver, estão com um problema, você passa para o engenheiro, ele resolve o problema. Mas quando se trata dessas coisas da interioridade, das crises, das mazelas, porque uma pessoa se suicida, o engenheiro, isso para o engenheiro é a pior coisa da vida, foge da compreensão dele. Porque ele não consegue pegar a cabeça de uma pessoa e somar, porque a pessoa se suicida, porque a pessoa entra em depressão, porque a pessoa... Percebam? Então, o que acontece? Para o engenheiro, essa matéria vai ser um lenitivo, porque ela vai começar a compreender um pouco as pessoas da forma que elas são. Mas já para uma pessoa que gosta do aconselhamento, gosta da terapia, gosta de ajudar pessoas, gosta de aconselhar pessoas, gosta de entender as entrelinhas das pessoas, gosta de avaliar comportamento, essa matéria vai ser assim um rio e vai ser uma correnteza que você vai querer entrar num bote e vai querer se divertir, porque isso vai estar dentro da sua natureza. Podem ver que dentro da igreja tem pessoas que gostam, por exemplo, deixa eu aplicar aqui, fazer trabalhos sozinhos, em escritório, resolver problemas, fecha-se ali no escritório, ele vai
coisas de secretaria, de tesouraria, de administração. Você põe esse mesmo irmão para resolver o problema dos outros, ele começa a surtar, ele não tem paciência. Então, o que eu quero dizer? Essa matéria vai ser muito útil para quem gosta de viver entre gente, quem gosta de compreender os problemas dos outros. Quem gosta só de tarefa pela tarefa, essa matéria vai ser boa, porque ela vai te ensinar a lidar com os outros. Ela vai te abrir leques para você ser mais paciente, mais compreensivo, mais temperado. Porque muitas vezes, irmãos, quem é muito pragmático não tem paciência com quem tem crises. Está entendendo? Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Joia? Só estou dando um leque aqui para vocês verem como essa grade vai ser significativa, tá bom? Bom, meus irmãos, então deixa eu compartilhar aqui rapidinho com vocês, como é costume, né, nas nossas aulas iniciais, a gente sempre mostra a grade, nossa grade curricular, né, só para que os irmãos sempre se lembrem que aqui embaixo, em verde, tem o nosso curso básico, que é um curso de duração de, em média, de 1 ano, é um curso de 12 matérias, que ele tem como princípio treinar obreiros para o ministério. Então, é um curso que não é uma escola bíblica, já é um curso de seminário, mas como chamamos básico, que é para quebrar alguns tabus, para fazer com que esse obreiro ele possa realmente aprender algumas ferramentas e algumas doutrinas e algumas matérias para servir melhor na Igreja de Jesus. Aqui em cima, em azul e em vermelho, temos o nosso curso médio bacharel, que na realidade é uma grade só, sendo que os primeiros 3 anos são o curso médio e os outros 2 anos o curso bacharel. Nós estamos exatamente aqui, psicologia pastoral, no último bloco, ou seja, nós estamos agora trabalhando de forma por módulo, estamos agora no 4º bimestre. Então, estamos trabalhando psicologia pastoral. Depois de psicologia pastoral, teremos teologia pastoral, história eclesiástica 1 e 2, e fechamos o curso médio. Como o nosso curso médio ele é de nível bacharel, elimina-se essas matérias e o aluno pode, então, ir para mais 2 anos dessas matérias. E assim a pessoa, então, ela somando aqui dá uns 5 anos de curso. Mas o curso médio, ele tem como base formar um pastor, formar um pregador, formar um missionário local, é claro, não missionário transcultural. E aí, a pessoa que quer fazer o bacharel é esse pastor, só que agora não mais como apenas uma base teológica, mas como um pensador cristão. E aí seria esse missionário que também já conhece as línguas originais, seria esse pensador, né, cristão com um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, essa é a nossa grade, né? Fica aqui para que todos aqueles que quiserem aprender mais entrem em contato conosco. Joia, meus irmãos? E agora, indo aqui para a nossa pauta, né, da aula de hoje, né? A pauta da aula de hoje, a ementa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Psicologia pastoral, né? Eu peguei essa ementa. Eu não achei a minha ementa do último módulo, então só vou ler aqui os objetivos dessa ementa aqui, só para que vocês tenham uma noção. Deixa eu publicar aqui para vocês. Psicologia pastoral. O professor Odair Rossi, que deu essa matéria lá no seminário STBnet, né? Leia para nós, pastor Johnny, os objetivos dessa matéria, psicologia pastoral, quais são, né? Por favor. É isso, sim. Objetivos. Primeiro é identificar os grandes nomes da psicologia. Segundo, analisar os conceitos gerais da psicoterapia. E o 3, refletir sobre a relação da psicologia pastoral com a Bíblia. De fato, irmão, só dando aqui uma ideia, né? Nós estaremos trabalhando sobre os objetivos 1 e 2, mas eu não darei muita ênfase, tá bom? O que eu darei muita ênfase é refletir sobre a psicologia pastoral com a Bíblia. É claro que eu não tenho como trabalhar sobre a psicologia
pastoral sem trabalhar nos objetivos 1 e 2. É óbvio que eu vou estar mostrando para vocês aqui materiais e a gente vai estar, então, trabalhando. Mas o meu foco aqui é, literalmente, ensinar vocês a cuidar do coração de vocês, tendo como base aonde cada irmão aqui saiba ter resiliência na sua vida. E por que eu digo resiliência? Porque, sejamos honestos, vocês já conheceram irmãos que, de repente, se dedicam intensamente no ministério durante 1, 2, 3 anos, 5 anos, e, de repente, eles dão a louca no irmão, ele desaparece. E aí você vai ver, você fica até achando que o irmão desviou. E, de repente, o irmão está em crise, ele fica por mais 2, 3 anos apagado, e, de repente, ele aparece de novo, de volta, como se fosse das cinzas, e volta a ter uma atividade na igreja. Mas ele ficou 3 anos sumido, ou 2. Já viram algo do gênero assim? Vocês já conheceram pessoas assim? Já. Então, meus Exatamente irmãos, como o senhor descreveu. Pode falar, pastor Johnny. Falar exatamente como o senhor descreveu. Teria alguma coisa a acrescentar, pastor, sobre isso que eu mencionei, não? Eu não vou falar de fim, né, porque a pessoa, pela graça de Deus, está viva, mas hoje está desviado. Mas, assim, é literalmente uma montanha-russa. Entre idas e vindas aconteceu algumas vezes, e hoje está literalmente distante. Então, olha só. Então, o que acontece, meus irmãos? Eu não tenho dúvida que um dos motivos pelos quais isso acontece com alguns irmãos e obreiros é porque eles não sabem lidar consigo mesmos, não criam ferramentas de autoproteção. Ao mesmo tempo, eles espiritualizam tudo. E eu não estou aqui, a gente não está aqui, meus irmãos, fazendo um juízo de valor, tá? Não é esse o propósito. O propósito é falar o seguinte: qual é a minha proposta aqui com vocês? É literalmente trabalhar sobre esse tema para preparar o coração de vocês para os embates que virão na vida espiritual de cada um, como pessoa, como família e depois como ministro. Diante disso, vocês não têm dúvida, não terão dúvida de como vocês serão enriquecidos, porque, irmãos, quando nós sabemos conhecer o nosso coração e sabemos lidar com essas situações, ora nossa, ora da família, do trabalho, da vida, nós nos blindamos contra muitas coisas, como o pastor Johnny disse, e a gente vai estar contando aqui várias histórias, e hoje mesmo eu separei até uma história de um pastor sobre isso, que ele não soube lidar com as crises. E quem não sabe lidar com as crises acaba naufragando. Então, por isso que eu quero trabalhar mais sobre essa questão da psicologia pastoral, não no sentido apenas de te treinar como aconselhar. Porque, de repente, você pode ser um conselheiro exímio, mas pode estar vivendo uma crise infinita. E é essa que é a questão. Eu quero principalmente focar na autogestão. Não que você vai fazer a sua própria consulta, não é isso, mas é a arte de se conhecer, é a arte de se cuidar, é a arte de pedir ajuda quando você estiver precisando, de você falar assim, não, agora aqui eu consigo lidar com essa situação, ou se não, agora nessa situação eu não consigo lidar, eu preciso de ajuda externa, e correr para buscar ajuda externa. Então, essa matéria vai ser muito boa nesse sentido, tá bom? Conteúdo, pastor, continua lendo para nós aqui. Aqui são alguns conteúdos que nessa grade o professor Odair dava, né? É óbvio, eu vou dar outros conteúdos diferentes desse, tá bom, irmãos? Mas olha só, para vocês terem uma ideia geral dos assuntos que a gente vai estar tratando. Pode ler, pastor, por favor. Vamos lá. Unidade, dados históricos sobre especialistas da psicologia moderna, psicoterapia, conceitos gerais, personalidade, sua importância no comportamento, formas básicas do comportamento. E unidade 2, as neuroses no conceito cristão, a dimensão da culpa, julgamento e conflito, e psicanálise e culpa.
Aqui na unidade 2, percebam que aqui o professor Odair, quando ele deu essa matéria, ele trabalha, né, voltando os olhos para essas partes mais psicológicas, e eu vou fazer isso. Aqui na unidade 2, eu estarei trabalhando um pouco menos sobre essa questão da culpa. A gente vai trabalhar sobre a culpa, mas eu vou já mostrar um livro, inclusive, como uma indicação para vocês comprarem, sobre essa questão. Mas eu não vou estar trabalhando muito sobre a ideia da culpa, eu estarei abordando. Mas, para vocês verem, irmãos, quantas pessoas elas vivem crises profundas na sua vida por causa de culpa, não sabe lidar com essas questões. Então, essa matéria ajuda-nos a lidar muito com isso. Só um breve testemunho, irmãos. Nós recebemos uma pessoa na nossa igreja que ela estava com muita depressão. E ela começou a frequentar a nossa igreja e essa senhora estava numa fase horrível da sua vida. Uma pessoa muito, eu diria, com uma família bem estruturada, uma condição de vida bem estruturada, mas ela estava numa fase de tanta culpa e de tantos conflitos emocionais, que um dia ela chegou para mim, para minha esposa, e disse: eu preciso de um atendimento, porque eu estou com depressão, eu estou à base de remédio. E a minha esposa, naqueles dias, ela dava muito gabinete pastoral, né? No caso, sempre ela foi a responsável por toda a área de aconselhamento na igreja, e eu sempre estava com ela ajudando. A minha área é mais espiritual mesmo. E um dia, eu lembro como hoje, irmãos, nós tivemos com essa irmã 2 sessões, eu e minha esposa e ela. Ela já vinha sofrendo há anos. Em 2 sessões, minha esposa conseguiu identificar que ela sofria de culpa. A minha esposa foi tão cirúrgica na vida dela, que depois daquilo, irmãos, a gente teve uma 3ª sessão, e aquela irmã foi liberta de uma forma tão milagrosa, que nunca mais ela se sentiu debaixo de uma depressão como ela tinha vivido. Por que eu estou dando esse testemunho aqui para vocês? Porque muitas vezes, muitas depressões e muitos problemas psicológicos são gerados na pessoa por causa da culpa. E essa é uma área que a gente tem que saber lidar com muita cautela e com muito cuidado, porque a culpa, ela acaba adoecendo a mente da pessoa, automaticamente as emoções, e naturalmente vai atingir a espiritualidade e o corpo. E no momento que a gente consegue enxergar a área e tratar daquela área, é como se fôssemos um bálsamo de Deus curando essa vida. O que a minha esposa fez ali em 2 sessões, eu lembro bem, porque assim, como a minha área é mais espiritual, eu notei que ali eu não tinha muito o que fazer, então eu fiquei do lado dela e vendo ela ministrar aquela pessoa. E ela foi puxando e foi sabendo orientar aquela irmã. E eu ficava assim admirado de ver como a minha esposa conduziu. E por que eu estou falando isso e dando esse testemunho a vocês? Eu pude ver um milagre acontecer na vida daquela irmã. Porque em 2 ou 3 sessões, aquela irmã foi curada de uma depressão de anos. Foi literalmente uma atuação de Deus usando a minha esposa, mas trabalhando ali na raiz do problema e dando àquela irmã uma solução em Cristo, com o Evangelho e com uma condução, eu diria, psicológica muito saudável. E assim, quando eu lembro desse episódio, eu não tenho como não louvar a Deus. Porque assim como Deus pode curar uma pessoa de um problema fisiológico, de uma doença crônica, essa irmã estava vivendo uma doença crônica nas suas emoções e milagrosamente ela foi alcançada pela graça. Então, essa questão é uma questão que a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar de uma forma, eu diria, passeando em todas as matérias que a gente vai estar aqui passando para vocês, tá bom? Pastor Johnny, agora a unidade 3, leia para nós, por favor. Acho que caiu a linha do pastor Johnny, né?
Então, Júnior, leia para nós, por favor. A 3, né? 3, unidade 3. A psicoterapia e a Bíblia. A condição humana, a expiação divina, libertação na dimensão bíblica. Ou seja, né? Como que a gente vai aplicar tudo isso com a Bíblia? Como que a gente vai fazer a expiação nessa condição humana, nessa psique adoecida, usando até mesmo esses termos? E como que a gente vai praticar essa libertação com base no ensino do Evangelho? Então, assim, a gente vai estar fazendo tudo isso, tá bom? Essa daqui é só um suprassumo, depois eu vou passar um outro conteúdo para vocês, porque, de fato, eu estava aqui fazendo as minhas lições de casa hoje, quando eu fui pegar a ementa, eu falei, opa, pera lá, eu não achei a ementa que eu dei no último módulo, que é um pouco diferente dessa, só quis mostrar para vocês que nós estaremos trabalhando nesses assuntos, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? O livro-texto que nós estaremos usando será esse daqui, ó. Esse será o livro-texto. Vou mostrar para vocês. Eu vou depois, inclusive, passar no grupo de WhatsApp para vocês, tá bom? Como Do compreender? Larry Crabb. Como compreender as pessoas, tá bom? Fundamentos bíblicos e psicológicos para desenvolver relacionamentos saudáveis. Eu vou estar passando no grupo de WhatsApp e para que vocês comprem esse material. Pastor Johnny, sua linha caiu, né? Então, não tem problema. Depois, mas pegou o livro-texto, né, pastor? Peguei. Como Tá. compreender as pessoas, do Larry, só não sei o nome. Larry Crabb, né? Irmãos, assim como em religiões comparadas, nós temos um acervo maravilhoso na área do aconselhamento, na área da psicologia cristã, nós temos muita coisa. Por que nós temos muita coisa? Porque essa ciência, ela se provou que ela é muito útil para os evangélicos. E nós notamos que muitas pessoas acabam, de uma forma ou de outra, ajudando outras pessoas por meio do aconselhamento, por meio de uma boa conversa. Então, a igreja, ela é na realidade, uma matriz terapêutica. Assim como a igreja ela é o corpo de Cristo na Terra, e por ser o corpo de Cristo na Terra, esse corpo de Cristo vai curando as pessoas, vai libertando as pessoas, vai arrancando essas pessoas do inferno, vai neutralizando todas as obras malignas, porque vocês lembram bem que João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ou seja, o mal tem uma tríplice atuação, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância, em vida plena, ou seja, aonde chega Jesus, chega a salvação da alma, a salvação do espírito. E, naturalmente, Isaías 53 se cumpre em todas as suas dimensões, porque, por meio das suas pisaduras, somos sarados. Somos sarados no espírito, somos sarados na alma e somos sarados no corpo e na psique. Não seria diferente na psique, na emotividade. Então, essa matéria ela vai ter muitos materiais. Então, nós vamos ter que fechar um pouco aqui, mas eu digo para vocês, sem medo de errar, muitos pastores tornaram-se conselheiros profissionais. Muitos seminaristas, depois de fazer o seminário, a próxima faculdade que muitos vão fazer é psicologia ou psicanálise. Porque eles notam que eles têm uma inclinação para essa área. Assim como outros seminaristas vão fazer filosofia, outros seminaristas vão fazer história, outros seminaristas vão fazer línguas, e cada um vai para a sua área de atuação. Mas, por exemplo, o pastor, propriamente dito, o pastor, geralmente, ele acaba, muitos pastores, indo para a psicologia, é normal, ou para a psicanálise. Então, nós temos muitos materiais que tratam desse assunto. E eu vou aqui apenas mostrar para vocês mais alguns materiais. Eu vou estar publicando tudo isso também no livro
no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Ó, esse é um outro livro que eu também indico a vocês. Culpa e Graça, é do Paul Tournier, que é o livro pelo qual o nosso professor Odair Rossi deu como livro-texto nos seus dias de seminário. Por exemplo, se você tem interesse de aprender mais sobre essa questão da culpa, esse é o material que você pode e deve estar lendo, porque é um material muito bom. Aqui eu também tenho uma edição antiga, né? Que era um dos meus dias de seminário. Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento do Gary Collins. Muito bom. Temos esse outro material também, que também é uma edição muito antiga da editora Juep, A Arte de Compreender a Si Mesmo. Ou seja, parece bobeira, mas é o Cecil Osborne. Como compreender-se? Porque, ao mesmo tempo, parece fácil, mas o grande ponto é compreender a si mesmo, né? Então, fica aqui, é um material muito bom. Temos esse daqui, o Pastor como Conselheiro. Pastor, Pois não. o senhor pode só repetir o autor do Arte de Compreender a Si Mesmo? Eu vou passar tudo isso para vocês, Pastor Johnny. Tá. Eu vou fotografar cada capa para deixar no nosso grupo de WhatsApp. É Cecil Osborne. Perfeito. Tá? Mas eu vou tirar foto para vocês. Tá? Do Paul Hoff, também, ó, Pastor como Conselheiro. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, Eu Só e Deus, né, da editora Ultimato, um assunto muito bom, do Elben Lem César. E agora aqui, deixa eu mostrar para vocês esse material, esse daqui, ó, esse material, esse daqui, ele é secular, é do Myers, é Introdução à Psicologia Geral. Esse material, quando minha esposa fez a faculdade de psicologia, ela logo no primeiro ano foi convidada a comprar, porque é a Bíblia do psicólogo. Então, o irmão que gosta muito dessa área, fica aqui a dica, assim que você puder, compre esse material, porque esse livro é maravilhoso, né? É um livro, inclusive, da minha esposa. Eu tenho também aqui, irmãos, não vou conseguir mostrar agora para vocês, mas eu tenho uma coletânea de Freud, está ali que o meu notebook está aqui. Eu tenho praticamente toda a obra de Freud, né, que é a área de psicanálise, e também aqui, ó, Psicologia do século XX, é secular, da Edna Hendrid, eu não sei se essa seria a pronúncia, mas são livros seculares, mas que são bons para que a gente possa estar aprendendo, né? É óbvio, no livro do Myers, a gente vai estar trabalhando alguns pontos, para vocês terem uma ideia, mas a gente vai focar mesmo nesse material, tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Joia até aí? Então, Tranquilo? a psicologia, Vamos lá. Pode falar, Júnior. a psicologia ela estuda o quê? O comportamento, as emoções, os sentimentos. Qual deles? A psicologia. Então, Júnior, Comportamento, sentimentos, emoções. a psicologia, Júnior, você vai ver aqui no nosso módulo, a gente vai fazer esse apanhado. Ela faz um conglomerado de tudo. Porque vamos partir do pressuposto da temática apenas acadêmica, tá? A psicologia pura e simples. A psicologia pura e simples, dentro da cadeira da faculdade da psicologia, eles não vão trabalhar em questões de espiritualidade, concorda? Que eles vão para o lado científico. Sim. Né? Mas eles não podem negar o lado metafísico. Ele não pode negar que cada pessoa tem uma cabeça, tem uma compreensão. E que nesse mundo das ideias, propriamente dito, acaba desembocando na sua emotividade, na sua psique. Então, de uma forma ou de outra, a matéria da psicologia, ela como ciência, tá? Como ciência, ela vai trabalhar muito
ela vai trabalhar muito esse lado da mente humana e de tudo que essa mente gera. Mente, emoções, sentimentos, Exato. Mente, emoções, sentimentos, logo, afeto. comportamentos, logo, Sim. credos. E diante de tudo isso, eles vão, vamos assim dizer, construir as suas cadeiras. Uhum. Podem ver que eu estou falando sobre psicologia. Eu não estou falando aqui sobre, por exemplo, sobre psicanálise. Porque dentro da faculdade da psicologia, ou da matéria psicologia, aí tem vários cortes, né? Sim. A psicanálise é uma área da Sim. psicologia, né? A psiquiatria, olha que interessante, Mais. irmãos, também seria uma área dentro da psicologia. Só que a psiquiatria também, olha que interessante, ela vai trabalhar já um pouco mais nessa questão cognitiva, só que não com terapias, mas ela vai trabalhar com remédios. Logo, quem é geralmente um psiquiatra? É uma pessoa que fez faculdade de medicina, que conhece o corpo humano, que conhece a farmacologia, ou seja, sabe qual é o efeito das drogas nesse corpo humano. Olha que interessante. Por isso que ele se forma como um psiquiatra. O psiquiatra, ele trata do doente com medicamentos. Só que ele também conhece a mente humana, a psique humana, o comportamento humano. Então, percebam que são várias áreas de atuação, tudo voltado à mente e às emoções. Uns que vão tratar mais com terapias, com orientações, outros que vão tratar com comportamentos, outros que vão tratar olhando para o presente, por isso que eu falo comportamentos, para que eles mudem os comportamentos presentes, para que eles mudem a sua vida futura. A psicanálise, ela vai ser um braço da psicologia, só que ela olha para esse ser humano mais voltado para o passado. Como foi a sua construção? Como foi a sua história? Porque dependendo da sua história, você tem um comportamento hoje. E você conseguindo, no caso, o psicanalista, te fazer compreender os seus problemas do passado, te resolve os problemas do presente, ou pelo menos te ajuda. Olha como é complexo a área. Por isso que nós aqui não temos como tratar de tudo isso. E a psiquiatria, que é outra área, vai tratar dessas complexidades da alma, da psique, só que de forma medicamentosa. Você nunca vai passar, por exemplo, num psicólogo e ele vai te dar um remédio. Porque o psicólogo ele é formado para entender o ser humano, para entender a natureza humana, a mente humana, a psique humana, as emoções humanas, mas ele não tem o que? Formações da farmacologia, como é o médico, por exemplo. O médico, por que ele prescreve? Por exemplo, irmãos, um farmacêutico, né? Vamos usar aqui o termo. Olha como é interessante essas questões. Um farmacêutico, você vai lá na farmácia, tem um farmacêutico, tem os atendentes do balcão, que eles trabalham, mas tem o farmacêutico. Então, você chega com um remédio lá, olha, eu preciso desse remédio. O farmacêutico, ele foi formado no quê? Em como ele conhece sobre os remédios. Não como se faz os remédios, mas ele estuda sobre os vários tipos de remédio. Então, você chega com uma prescrição médica, né? E ele vai falar, olha, esse remédio não tem, mas eu tenho esse outro aqui, que é o mesmo princípio ativo, ou seja, ele é a pessoa capacitada, tecnicamente, para te recomendar a compra daquele remédio. Esse é o verdadeiro farmacêutico. Ele estuda sobre essas questões de como, que tipo de drogas existem. Tá. Mas ele conhece o gênero humano farmacêutico? Não conhece. Ele estudou anatomia? Não. Ele sabe qual é o efeito de uma dose X naquele corpo humano? Não sabe. Por quê? Porque ele não fez anatomia. O médico fez. Por isso que dentro da faculdade de psiquiatria,
quem faz a faculdade de psiquiatria, geralmente, é um médico que ele se envereda para essa área do atendimento clínico, mas ele é médico, e aí ele, conhecendo também toda a farmacologia, ele sabe como que um remédio vai atuar na cabeça daquela pessoa, no corpo daquela outra, qual é a dose. O farmacêutico não pode prescrever a dose. Ele só entende de remédio e dos tipos de remédio, das variantes, se é genérico, os laboratórios. Essa é a formação dele. Então, percebe que o universo dessa área clínica, psicológica, ele é muito amplo. Deu para entender? Tudo bem até aí? Ok. Né? Então, assim, Júnior, vai ser muito legal, né? Por exemplo, a psicologia, Júnior, ela tenta dissecar o gênero humano em todas as suas formações. Como é uma criança, como pensa uma criança, como que é um jovem, como que os hormônios atuam no jovem, o que é um adulto, o que é uma personalidade, como que é a motivação, a inteligência, os distúrbios, como que é um cérebro, a memória, a estrutura de um cérebro. Então, dentro da psicologia, você estuda isso. Para quê? Para que a pessoa que vai aconselhar, se tornando um psicólogo, ele tem uma noção de como é esse ser humano na sua composição fisiológica, mas não anatômica, mas na sua construção. Ou seja, como que essa pessoa agora que já foi construída, ela age na sociedade, como que ela raciocina e qual que é a maneira dela logo, diante dessas informações, essa é uma... Por isso que eu falei, esse livro aqui, que é a Bíblia do Psicólogo, irmãos, é só uma matéria. É como se fosse para nós, esse livro aqui, é como se fosse para nós a nossa teologia sistemática. Está entendendo? Que é a coluna vertebral do seminário, é a teologia sistemática. Né? Pode ver. Então, a psicologia geral vai tratar assim. Aí, dentro da psicologia geral, no caso da matéria da psicologia, aí você vai aprender um pouco sobre gestáltica, você vai aprender sobre psicanálise, você vai aprender sobre... Aí tem várias outras matérias. Nós não estaremos aqui mergulhando nisso, porque não dá tempo, irmãos. Pensem assim, ó, minha esposa, ela fez 5 anos de faculdade, mais os estágios. Então, é muita complexidade. A nossa proposta é trazer o suprassumo dessas informações, unir tudo isso dentro da nossa realidade espiritual e bíblica, principalmente, dando uma resposta para cada um de nós. Entenderam? É isso. Tá bom? Sim. Bom, agora a última coisa para a gente encerrar esse bloco, eu quero mostrar para vocês aqui alguns trabalhos extras, ó. Ó. Eu vou passar para vocês alguns trabalhos extras. Olha só, meus irmãos, eu comecei dando essa matéria lá para o ano de 2012, só para vocês terem uma ideia, e eu sempre gostei de utilizar esse material. Você pode ver, ó, eu dava até um material, inclusive do Adi René Kivitz, que ele pregou há muitos anos atrás, e eu, inclusive, também repreguei na minha igreja esse mesmo material, que essas pregações do Adi René Kivitz foram muito boas, é baseada no livro de Warren Easby. Então, eu vou dar, vocês vão poder, ó, eu vou passar para vocês um material, para vocês verem um DVD do N. Cordeiro, que é Líder Correndo, Porém Morto, muito bom, muito bom. Depois vocês terão aqui esses 4 áudios do Ed René, vocês vão poder ouvir, ou se não, ler o livro do Warren Easby, que é o que eu vou passar para vocês também. Vocês vão ouvir 2 outros áudios, que é chamado Vida Resiliente 1 e 2, que é do Bill Hybels. Tem uma leitura de um material que é em PDF, que seria Os Sábios, Tolos e os Maus, do Summit. Na realidade, o que eu mais gostaria era que vocês vissem também esse DVD, mas eu não sei como que vocês poderão assistir esse DVD, porque eu não tenho mais ele, e foi suspenso esse material dos canais que nós tínhamos, né? E, por último, eu vou passar também mais outros 2 DVDs para vocês, que é Passos Práticos para a Segunda-feira, que é do Henry Cloud, que ele é um psicólogo, e A Força Mental do Líder, que é Jeff Krupp.
que também tem a ver com essa área psicológica. Eu vou estar passando tudo isso para você como materiais extras. E eu vou, com certeza, estar alterando algumas coisas aqui para vocês também. Mas eu vou estar passando e eu não tenho dúvida que vocês vão amar esse material, tá bom? Tudo bem? Esses serão os materiais extras. Tá joia? Como eu disse para vocês, os ladrões, os 4 ladrões da alegria, só para vocês terem uma ideia, o próprio pastor Hernandes Dias Lopes prega também sobre ele, numa certa ocasião. Eu também faço 5 sermões sobre ele. Se você quiser ouvir os meus sermões, não tem problema, ao invés de ouvir o Ed René. Mas é um material que ele está aqui, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, os ladrões da alegria. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês. Onde está? Eu tenho um livro que está, eu não sei onde ele está agora. Aqui, Seja Alegre, achei, ó. Eu já vou até passar no grupo de vocês, tá? Vou abrir aqui rapidamente, ó. Seja Alegre. Esse livro, você pode entrar nesse endereço que está aqui no site e baixá-lo, tá? Ó, é um livro que tem 69 páginas. Se você preferir, você pode ler esse livro ao invés de ouvir as mensagens do Ed René ou as minhas, tá? Deixa eu publicar aqui para vocês. Ó, Seja Alegre. Do Warren Wiersbe. Warren W. Wiersbe. Esse artigo, o que trata esse artigo, meus irmãos? É muito simples. Ele vai fazer um estudo sobre o livro de Filipenses. E aí ele vai mostrar que existem os ladrões que nos roubam a alegria, que baseado na leitura de Wiersbe, vocês estão vendo aí? Sim. Viram? Baseado nessa leitura, existem 4 ladrões que podem roubar as nossas alegrias. Eu vou trabalhar com isso em aula, mas é muito interessante, meus irmãos, é um estudo que ele faz em Filipenses, baseado na alegria. E por que eu gosto de tratar com vocês, e peço que vocês façam essa lição de casa, só para a gente concluir aqui. Porque eu gosto de tratar sobre essa questão, e esse material do Wiersbe. Porque, de fato, irmãos, a alegria, ela também é um dos frutos do Espírito Santo. Lembra quando Paulo escreve aos Gálatas? Que o fruto do Espírito Santo é amor, o segundo gomo é alegria. Sejamos honestos. Quantas vezes a alegria é roubada de nós? É ou não é? Quantas vezes a alegria é roubada? E muitas vezes a gente não percebe. E aí, nesse assunto de psicologia pastoral, como eu disse para vocês, nesse módulo que a gente vai começar hoje, eu vou trabalhar com 2 bases. A base é construindo essa autoestima nossa, nos fazendo enxergar a nossa vida e aprendendo a lidar com as circunstâncias que estão além de nós. Por isso que essa matéria vai ser muito interessante, porque não adianta de nada, na minha opinião, tá, irmãos? Eu saber lidar muito bem dos outros e eu estar morrendo. Ou seja, eu estou assinando o meu atestado de óbito. E também não adianta de nada eu construir somente um equilíbrio emocional e não servir ao próximo. Ora, aqui é um seminário teológico. O que nós estaremos fazendo aqui? Se não é edificar a igreja, expandir o reino, ganhar vidas e cuidar de vidas. Percebam que a minha proposta nessa matéria é baseada no grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que ter um amor próprio muito equilibrado e também ter um amor ao outro. No momento que eu tenho só amor próprio e não tenho para o outro, está errado. E no momento que eu só tenho amor para o outro e não tenho amor próprio, também está errado. Eu não atinjo o grande alvo, que é amar a Deus. Então, em resumo, esse módulo nosso, a gente vai estar trabalhando isso. A gente vai estar trabalhando como cuidar de si para poder cuidar bem dos outros.
a partir de uma visão psicológica, a partir de materiais científicos, a partir principalmente da Bíblia, e dessa forma, como eu cuido de mim para cuidar do outro. E aí é a síntese dessa aula, tá bom? Fechou? Ok. Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Sim. Joia. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Então, beleza. Então, vamos tomar o nosso cafezinho, ou melhor, nossa água, café não, que eu vou tomar mais o meu chá. Se tomar café uma hora dessa, eu vou dormir 4 da manhã. Tomar chá mesmo, tá É chá. Tem que tomar chá. esfriando. Hã? Tomar chá porque tá esfriando, né? É. Mas, Então, vamos para o nosso intervalo, meus irmãos? beleza. Fechado. Então, eu vou desligar aqui, a gente se vê já já. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então, vamos para o nosso intervalo, tá bom? Vou Não parar tô aqui. dando aula de psicologia. Vamos lá.